Olá, pessoal! Bem-vindos ao Pensador Digital, o seu canal de curiosidades históricas e descobertas fascinantes. Hoje, vamos mergulhar em um evento que mudou o curso da história do cristianismo e moldou as doutrinas que conhecemos hoje, o Concílio de Nicéia. Fique comigo até o final, pois essa história é cheia de reviravoltas e momentos decisivos que você não vai querer perder. Antes de começarmos, já deixe o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos. E se você tem interesse por temas históricos e quer entender mais sobre como grandes decisões do passado influenciam nossa vida até hoje, assista até o final e compartilhe com seus amigos. Vamos voltar um pouco no tempo, para entender por que o Concílio de Nicéia foi tão importante. O ano era 325 d.C., e o cristianismo estava em uma encruzilhada. O imperador Constantino havia se convertido ao cristianismo, um evento que por si só já foi uma grande virada para a religião. Antes disso, os cristãos enfrentaram séculos de perseguições. Mas agora, com o imperador a seu lado, o cristianismo começava a ganhar força e influência. No entanto, a comunidade cristã estava longe de ser unida. Havia muitas discussões internas sobre crenças e doutrinas. E uma das maiores discussões era sobre a natureza de Jesus Cristo. Alguns acreditavam que Jesus era divino, igual a Deus Pai. Outros acreditavam que ele era um ser criado, menor que Deus. Essa controvérsia, conhecida como a controvérsia ariana, foi a principal razão para a convocação do Concílio de Nicéia. A controvérsia ariana foi nomeada em homenagem a Ário, um presbítero de Alexandria, que defendia que Jesus Cristo não era igual a Deus Pai. Para Ário, Jesus era o primeiro e mais elevado de todos os seres criados, mas ainda assim, um ser criado, e não eterno como Deus Pai. Isso colocava em questão a divindade plena de Cristo e criava um racha dentro da comunidade cristã. Do outro lado do debate estava Atanásio de Alexandria, que defendia a plena divindade de Cristo. Para Atanásio, Jesus era consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma essência que Deus. Isso significava que Jesus era tão divino quanto Deus Pai e que ambos eram coeternos e coiguais. Essas discussões não eram apenas teológicas, elas tinham implicações profundas para a fé cristã e a forma como as pessoas adoravam a Cristo. Se Jesus era apenas um ser criado, como muitos acreditavam, ele não poderia ser adorado como Deus. Mas se ele era realmente divino, então ele deveria ser adorado, e o cristianismo seria uma religião que adorava a Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo. Vendo a crescente divisão dentro da igreja, o imperador Constantino decidiu intervir. Ele acreditava que um império unido precisava de uma fé unida. Por isso, em 325 d.C., ele convocou bispos de todo o império para se reunir na cidade de Nicéia, na atual Turquia. O objetivo era resolver a controvérsia ariana e estabelecer uma doutrina unificada para o cristianismo. Esse foi o primeiro concílio ecumênico da história da Igreja. O termo ecumênico vem de uma palavra grega que significa o mundo habitado, indicando que esse era um encontro que incluía representantes de toda a cristandade. Cerca de 300 bispos compareceram ao Concílio de Nicéia, representando comunidades cristãs de diferentes partes do Império, desde o Egito até a Gália, atual França. O Concílio de Nicéia foi palco de intensos debates. De um lado, estavam os arianos, liderados por Ário, que argumentavam que Jesus, sendo um ser criado, não era igual a Deus Pai. Do outro lado, estavam os defensores da consubstancialidade, liderados por Atanásio, que insistiam que Jesus era da mesma essência que o Pai e, portanto, totalmente divino. Os debates não eram apenas teológicos, mas também políticos. Muitos bispos temiam que, se o arianismo prevalecesse, o cristianismo se dividisse em facções irreconciliáveis, o que poderia enfraquecer a unidade do império. Outros, porém, acreditavam que a visão ariana poderia tornar o cristianismo mais aceitável para aqueles que ainda seguiam as religiões pagãs, que frequentemente adoravam um Deus supremo junto com deuses menores. Constantino, que presidiu o concílio, inicialmente tentou se manter neutro, mas eventualmente ficou claro que ele favorecia a visão de Atanásio. Ele queria uma decisão clara e unificada que pudesse fortalecer tanto a igreja quanto o império. Após semanas de discussão, os bispos chegaram a um acordo que ficou conhecido como o Credo Niceno.
Este documento se tornou uma das declarações de fé mais importantes do cristianismo. Nele, os bispos afirmaram que Jesus Cristo era o gerado, não criado, consubstancial ao Pai, o que significa que ele era da mesma essência que Deus, e portanto, plenamente divino. O credo niceno foi uma vitória para Atanásio e seus seguidores, mas foi um golpe para Ário e os arianos. Embora Ário tenha sido exilado e seus ensinamentos condenados como heresia, o arianismo continuou a ter seguidores por vários séculos, especialmente entre alguns povos bárbaros que mais tarde se converteram ao cristianismo. O Concílio de Nicéia não apenas resolveu a controvérsia ariana, mas também estabeleceu um precedente para como a Igreja lidaria com futuras disputas doutrinárias. Ele demonstrou que a Igreja, com o apoio do imperador, poderia convocar concílios para resolver questões teológicas e estabelecer uma ortodoxia. Além disso, o Concílio de Nicéia foi o primeiro passo na definição da doutrina da Trindade, que se tornou um dos pilares do cristianismo. A ideia de que Deus é um em essência, mas três em pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e foi uma inovação teológica que teve profundas implicações para a fé cristã e sua prática. O concílio também teve implicações políticas. Ao apoiar a decisão do concílio, Constantino reforçou a ideia de que a Igreja e o Estado estavam intrinsecamente ligados. Isso marcou o início de uma longa relação entre a Igreja e o Império, uma relação que moldaria a história da Europa por séculos. Embora o Concílio de Nicéia tenha condenado o arianismo, isso não significou o fim imediato dessa heresia. Durante os séculos seguintes, o arianismo continuou a ser uma força significativa dentro do cristianismo, especialmente entre os povos germânicos que se converteram ao cristianismo ariano. A controvérsia ariana também inspirou outras heresias que desafiavam a ortodoxia estabelecida por Nicéia. Outros concílios ecumênicos seriam convocados nos séculos seguintes para lidar com novas controvérsias e heresias que surgiam. Cada um desses concílios, de certa forma, estava respondendo à precedência estabelecida por Nicéia, reafirmando ou adaptando suas decisões à medida que novas questões surgiam. O Concílio de Nicéia não foi apenas um evento teológico, mas um marco na história da humanidade. Ele estabeleceu um modelo de como a Igreja resolveria disputas internas e como as decisões doutrinárias seriam formalizadas. Mais importante, ele ajudou a moldar a identidade do cristianismo, definindo crenças fundamentais que continuam a ser centrais para a fé cristã até hoje. Além disso, o Concílio de Nicéia deixou um legado duradouro na forma como as igrejas cristãs se veem como guardiãs da verdade. A ideia de que a Igreja tem a responsabilidade de preservar e proteger a doutrina ortodoxa foi reforçada por Nicéia e se tornou uma característica permanente do cristianismo. E aí, pessoal, o que acharam dessa viagem no tempo até o Concílio de Nicéia? Espero que tenham gostado e aprendido algo novo sobre como esse evento moldou a história do cristianismo e as doutrinas que muitos seguem até hoje. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos fascinantes como este. E claro, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam entender a importância do Concílio de Nicéia na formação do cristianismo. Até a próxima!